Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? Não sei para que todos vamos assistir, mas eu queria muito agradecer a presença aqui virtual da nossa colega Thais Nívia Fonseca, professora titular da Faculdade de Educação da UFMG e também professora residente do Campus Cultural UFMG em Tiradentes, e vem contribuindo desde 2019, portanto, antes da pandemia, né, quando podíamos nos encontrar presencialmente em Tiradentes, em diferentes ações de pesquisa, de extensão, de formação, de difusão cultural, de difusão do conhecimento acerca do período colonial em Minas Gerais e, sobretudo, sobre a Inconfidência Mineira. Enfim, né, tem sido uma excelente parceira de trabalho e todos os anos vem nos ajudando a pensar também nesse dia tão importante da Inconfidência Mineira. E também esses encontros virtuais nos ajudam, né, nos possibilitam encontrar pessoas que estão distantes, e aqui conosco o professor André Rodrigues Figueiredo, da Unesp. Também gostaria de agradecer, né, pela disponibilidade em compartilhar conosco essa experiência de pesquisa e de investigação tão longeva, né, a respeito da Inconfidência Mineira, dos personagens, dos diferentes aspectos que tangenciam, né, essa temática tão importante e cara para o Museu Casa Padre Toledo. Enfim, o museu esse ano completa 50 anos, né, o museu foi criado na década de 70 por iniciativa da Fundação Rodrigo Melo Franco de Andrade. Atualmente ele é vinculado ao Campus Cultural UFMG em Tiradentes, que completa também 10 anos esse ano. E o museu, por ter essa característica tão interessante, né, de se vincular a uma universidade, ele sempre está em processo de reflexão, né? Acho que isso torna esse ambiente muito vivo, muito dinâmico. Enfim, então o tempo todo nós estamos aqui, né, por isso, conversando sobre as temáticas, estratégias para a preservação dessas histórias, dessas memórias, do patrimônio edificado, enfim, né, são muitas ações que se convergem quando criamos esse ambiente tão fértil de diálogo com diferentes pesquisadores, instituições, com os nossos diferentes públicos, com a comunidade de Tiradentes, enfim. Então, é muito oportuna essa entrevista que nós vamos realizar, né? Mais uma vez agradeço aos nossos dois convidados, certamente será um debate importante não só para o museu, mas para todas as outras instituições que também tematizam, né, Inconfidência Mineira. Em Minas Gerais nós temos várias, para outros pesquisadores, para professores que estão nas escolas tratando dessa temática, para a população de Tiradentes, que tem, né, que reconhece o Museu Casa Padre Toledo como um dos seus principais patrimônios. Enfim, então, muito obrigada a vocês dois. Muito obrigada pela apresentação, Verona. Eu queria dizer também da minha satisfação, da honra, né, que é trabalhar com a equipe do Campus Cultural UFMG Tiradentes. Tem sido uma experiência muito rica para mim, não apenas pelo meu interesse já de muito tempo pela Inconfidência Mineira, mas pelo estudo da história colonial, porque a nossa busca, né, na pesquisa histórica e na reflexão sobre o próprio museu e a sua representatividade vai muito além do próprio episódio histórico que nós comemoramos amanhã, né? E agradecer aqui a presença do André Figueiredo, que é um parceiro de conversas sobre a Inconfidência Mineira já há muitos anos, né? Nós nos conhecemos há muito tempo e fazemos parte desse grupo informal de pesquisadores interessados na Inconfidência Mineira, e o André, sem dúvida nenhuma, tem uma grande experiência na pesquisa sobre esse tema, desde a graduação dele, ele vem perseguindo, né, diferentes facetas dessa conspiração, do estudo dessa conspiração, tem vários livros, artigos publicados sobre isso. Essa conversa de hoje, então, procurará, né, conforme os objetivos de divulgação desse tipo de material nas nossas mídias sociais, no museu e do campus cultural, trazer algumas impressões que nós julgamos, né, importantes para o público em geral, não apenas aquele que é o público especializado, né? Então, agradeço muito ao André a disponibilidade dele, nessa véspera de 21 de abril, que é o dia que nós estamos gravando essa entrevista, que vai ao ar logo a seguir, né? Então, André, eu gostaria de começar mencionando que muitos dos seus trabalhos jogam luz sobre diferentes personagens da Inconfidência Mineira,
afastando-se de alguma forma das abordagens mais tradicionais que são concentradas no personagem Tiradentes. Como você analisa a relevância desses outros sujeitos e a investigação sobre eles? Bom dia. Bom, muito bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, né? Agradeço o convite, Thaís e Verona, pelo esse bate-papo, né, sobre a Inconfidência Mineira e seus múltiplos personagens. Bem, porque quando a gente estuda a Inconfidência Mineira, sempre vem à tona o personagem principal, que é o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o conhecido Tiradentes. E eu, desde a graduação, sempre procurei analisar outros personagens que não necessariamente esse mais importante, entre aspas, né, dos envolvidos. Então, eu comecei a trabalhar trabalhando com os membros eclesiásticos que se envolveram e depois passei ao estudo dos grandes proprietários de terra localizados nesse centro-sul da capitania de Minas. E principalmente dessa região de Tiradentes, São João del Rei, Barbacena e esse meio aí. É lógico que o importante a se estudar em Inconfidência Mineira não é ficar apenas na própria construção imagética ou na construção de quem era o personagem Tiradentes, mas avançar e lançar luzes, por exemplo, sobre outros assuntos. Por exemplo, uma preocupação que eu tenho já há anos é o que aconteceu, por exemplo, com essas famílias após a repressão aos inconfidentes, que é algo que eu venho há mais de uma década discutindo, analisando. Ora, essas famílias, literalmente, elas não perderam esse patrimônio que todo mundo pensa e se diz amplamente nos livros didáticos. Você vê uma série de pessoas falando na televisão, na mídia, por exemplo, em rádios, em jornais, a gente sempre vê nessa homenagem do 21 de abril, as pessoas falando, não, a Inconfidência Mineira proporcionou uma riqueza muito grande à coroa portuguesa, essas famílias perderam tudo, e esses membros envolvidos, que são 23, vão ser todos expulsos do Brasil, vão para a África e ponto final. O que não é verdade. Por quê? Porque você tem, por exemplo, as ações das mulheres, elas são fundamentais para se pensar em Inconfidência Mineira hoje. Eu não posso pensar em Inconfidência Mineira sem ficar na ação das mulheres. Elas conseguem corromper o sistema, elas ludibriam a justiça, elas pagam propinas aos ouvidores, aos juízes, aos meirinhos que vão anotar os bens quando vão nas fazendas, e elas permanecem com esses bens. Por exemplo, uma figura fantástica que eu gosto muito é a Bárbara Eliodora. Por quê? O que o Alvarenga Peixoto construiu de patrimônio em 20 anos, a Bárbara multiplica por 8 em 3. Então, é inadmissível não pensar em Inconfidência dessas mulheres. Aí, próximo a Tiradentes, nós temos Barbacena, a própria esposa do José Aires Gomes, a Maria Inácia de Oliveira, ela constitui e ela permanece com todo o seu patrimônio. A Hipólita Jacinta Teixeira da Silva, que é a esposa do Francisco Antônio de Oliveira Lopes, também permanece com todo o seu patrimônio. E essas famílias não vão ser penalizadas. Por quê? Porque os seus filhos, os seus netos vão ser titulados durante o Império, eles vão ampliar a sua ação política, econômica, social nessa região, em toda a região, né? Então, uma das figuras importantes a serem estudadas são as mulheres. Os filhos desses personagens também são fundamentais. Bem, então, eu acho importante a gente avançar junto a outros temas, né, para entender um pouco essa história da Inconfidência para além da figura do Tiradentes. Lembrando também que o Tiradentes é uma personagem que merece ainda ser estudado, né? Ele não é para deixar no limbo, não estou falando isso, né? Ele ainda merece sim ser muito estudado, porque a gente não conhece nada ainda do Tiradentes basicamente antes da Inconfidência Mineira. A gente conhece as ações dele contra salteadores, na abertura de caminhos, mas e os outros dados? Nós não temos. O que eu venho fazendo agora, numa análise mais detida, qual é a função do Tiradentes dentro do movimento também? Ora, o que ele veio fazer no Rio de Janeiro? Que é algo muito importante. Ele foi preso no Rio de Janeiro, ou seja, o que ele estava fazendo aqui?
Se a ideia era o movimento iniciar-se por Minas, e ele era para ser a pessoa que iria matar o governador, expor a cabeça do governador e forçar a população a seguir, o que ele estava fazendo aqui quando se esperava o início do movimento após a decretação da derrama? Ele era o elo articulador entre esses conspiradores e os militares. Por que ele estava aqui também? É uma pergunta interessante. E os eclesiásticos, por exemplo, como o próprio Padre Toledo, ele é fantástico, né? Ele é um dos mais importantes arregimentadores, ele é um entusiasta do movimento. Ainda falta muito ser estudado sobre ele. Uhum. E isso nos leva, André, né, à necessidade de estudar outros personagens, a questão que é uma coisa também muito importante nas pesquisas que você vem realizando nesses últimos anos. Porque em muitos dos seus estudos, você joga luz sobre diferentes personagens e por isso você tem se preocupado muito com a crítica documental. Eu estou chamando aqui de crítica documental porque há muito tempo não se usa essa expressão, mas eu tenho pensado sobre ela, sobre a propriedade de se pensar a ideia da crítica documental mais acurada, fazendo em muitos dos seus trabalhos, principalmente, mas não somente, sobre os autos de devassa da Inconfidência. Na sua visão, o que falta aos historiadores na relação que eles vêm construindo com esses documentos, principalmente do início do século XX até hoje? É complicado, né, essa análise documental, porque os autos de devassa, como a gente conhece ele hoje publicado, ele não condiz perfeitamente com a versão manuscrita. Até porque nós tivemos 3 grandes versões manuscritas dos autos. E entre elas há variações em frases, em expressões, em dados. Então a gente mereceria sim uma nova edição dos autos de devassa, complementando essas informações. Por exemplo, o próprio depoimento do Cláudio Manuel da Costa, ele está omitido dos autos de devassa. E os trechos que contém esse depoimento do Cláudio, que sobreviveu ao tempo por causa de uma anotação que foi feita no início do século XX, ele também está incompleto em relação ao que originalmente foi publicado no início no final do XIX e início do século XX. Então, a gente precisa, sim, analisar esses documentos com muito cuidado. Até porque não é por ele reproduzir, muitas vezes, a fala, a expressão, os detalhes do inquiridor. Mas a gente precisa conhecer como é que ele foi construído, de que maneira ele foi construído, o contexto daquela apropriação das informações. Não estou falando que eles foram torturados para falar, não é isso que eu estou dizendo. Não é? Porque se você pega, por exemplo, o depoimento do Tiradentes, que é o quarto depoimento, que é o mais importante, quando ele assume o crime, né, de ser inconfidente, de se rebelar contra a coroa portuguesa na região de Minas, a gente percebe, pelo menos eu não fiquei com a impressão de que houve tortura ali. Porque a gente pega a assinatura dele no final de cada um dos documentos, a assinatura basicamente é a mesma. Se ele tivesse apanhado, tivesse sido torturado para dizer alguma coisa, ele estaria com a assinatura tremida, por exemplo, e não conseguiria reproduzir a mesma assinatura. É algo que você não vê isso. A gente que analisa a documentação primária, né, manuscrita, a gente não vê essa variação. Né? Não só dele, mas dos outros personagens também. E é lógico, para se estudar a documentação da Inconfidência, eu digo que é igual o corpo do Tiradentes no quadro do Pedro Américo. A documentação está toda esquartejada. Então, você acha documento, por exemplo, o início de um processo você acha em Ouro Preto, aí a metade do processo está, por exemplo, no Arquivo Nacional, a outra parte está no Museu da Inconfidência. Então, é um trabalho de formiguinha, reconstruir essa documentação. E a grande dificuldade que nós temos é conseguir ter acesso a essa documentação. Porque, por exemplo, o Arquivo Nacional, que detém os autos de devassa, o volume completo no Rio de Janeiro, porque o museu, a Casa dos Contos e também a Fundação Biblioteca Nacional tem volumes de uma segunda cópia esparsos. Aí tem uma versão inteira em Portugal e a outra versão integral que está
no Arquivo Nacional. Então, a dificuldade que a gente tem para ter acesso aos documentos é complexa. Eu tenho tudo fotografado, fiz essa comparação justamente com essa problemática, analisar os documentos. Qual é a diplomática dele, a questão da paleografia, é importante isso. E as transcrições que nós conhecemos e utilizamos, eles apresentam muitos erros, principalmente no descritivo aos escravos. Às vezes o cara começa numa página, ele simplesmente, ao mudar de fólio, na verdade, dessa página, ele pula, ele junta duas páginas, aí você sai, por exemplo, da página 1, já vai para a página 3. Quer dizer, a página 2 ela desaparece, e no manuscrito você vê. Então, merece sim essa documentação ser criticamente reanalisada, retranscrita, muitos erros apareceram. E é importante a gente, quando analisa em confidência, ir além dessa documentação comum, popular. Não que os autos de devassa sejam simples, eles são muito difíceis de serem analisados, mas tentar buscar outros documentos que vão além. Por exemplo, os processos econômicos de sequestros, todos eles estão à parte do processo. O que consta no volume 6 da edição impressa é apenas uns traslados, pequenas informações, não são as informações completas. Então, por exemplo, do Padre Toledo, já que nós lidamos com o Padre Toledo aí no caso do museu, o processo dele é infinitamente maior do que o que consta publicado no volume 6. Eu tenho ele transcrito aqui, é impressionante, dá mais de 50 fólios a mais do que a versão que é manuscrita. A quantidade, você consegue identificar os livros que foram emprestados depois que foram tirados, o dinheiro que ele emprestava, os conflitos que o Padre Toledo se envolveu, por exemplo, na cobrança das conhecenças, da cobrança dos dízimos, dos valores que ele recebia. Você tem brigas entre religiosos contra o Padre Toledo, que é o administrador religioso dessa região. Então, para a gente analisar esses aspectos novos desses personagens, a gente tem que ir atrás de outros documentos, que não são apenas os que constam nos autos de devassa. Mas as pessoas pegam 11 volumes dos autos e falam, olha, está tudo ali, o que não é verdade. E só complementando, nesse momento, com tudo fechado devido à pandemia, o acesso aos documentos está cada vez mais difícil, né, André? Mas logo, logo teremos condições de voltar a isso, né? Aí eu vou depois te perguntar novamente sobre o Padre Toledo, de forma mais específica, mas antes de afunilar, né, para chegar nele, eu queria também saber uma coisa. Nos seus estudos, você dá nitidamente um destaque à comarca do Rio das Mortes, né? Você já estudou concentradamente os inconfidentes dessa região, não apenas, né, a comarca no processo histórico dela mais geral, mas a região privilegiada, né, para a conspiração. Por que, no seu entender, essa região teve essa importância no processo de conspiração e você dá um destaque tão grande a ela e às principais lideranças da conspiração dessa área? Olha, a comarca do Rio das Mortes ela é uma das mais importantes. Você tem, lógico, confidentes importantes, por exemplo, na região do Cerro do Frio. Ali você tem o Padre Rolim, que é o mais rico desses inconfidentes. Eu digo rico porque assim, ele não devia nada para ninguém. E vem de uma família muito rica, com envolvimentos, por exemplo, em práticas de contrabando, em mineração de diamantes. Então, ele é uma pessoa importante. Mas, se a gente pensar bem na divisão espacial mineira, é apenas ele na região, que a gente colocaria norte de Minas. Na região central, eu estou pensando na região central mineira, aí, Ouro Preto, Mariana, você tem os grandes intelectuais. Mas, como eu gosto de trabalhar com pessoas que deixaram bens, que têm muita coisa econômica para a gente analisar, então eu passo à região sul de Minas, da capitania. Porque ali você tem as grandes propriedades, você tem pelo menos 7 grandes propriedades dos envolvidos na Inconfidência Mineira. Ali você tem a maior concentração de escravos, a maior concentração dos livros estão nessa região também. Mesmo a biblioteca do Cônego Luiz Vieira da Silva sendo uma das mais importantes, se não a mais importante da capitania naquele momento,
ela é única na região de Mariana, mas você tem os outros Inconfidentes com poucos livros, mas no montante elas são maiores do que a quantidade de livros do Cônego Luiz Vieira. Por exemplo, o próprio Padre Toledo tem 105 livros apreendidos, né? Então, a gente começa a analisar esses grandes personagens, a gente percebe a riqueza da região está concentrada na comarca do Rio das Nortes, porque eles estão envolvidos com práticas agrícolas, com práticas de mineração, com a questão escravista, com a questão do trabalho livre. Então, eu acabei escolhendo essa região por essa diversidade econômica, pelos grandes personagens estarem aí que eu estudo, né? O Alvarenga Peixoto, o José Aires Gomes, o Francisco Antônio de Oliveira Lopes. Aí nós temos o Padre Toledo, o Luiz Vaz de Toledo Pisa, que é o irmão do padre, também envolvido com práticas de mineração, com questão agrícola. Então, falando deles, né, do Padre Toledo, gostaríamos de ouvir um pouco mais você falar sobre isso e em como, né, que você analisaria a participação dele na conspiração e qual a sua importância. Né? Olha, o Padre Toledo nasceu em São Paulo, na região de Taubaté, né? E aí migrou junto com a sua família para a região das Minas naquele momento do boom, né? Ou basicamente da crise do boom da segunda metade do século XVIII para as Minas Gerais, para esse sul de Minas, né? Bom, eu classifico o Padre Toledo como, ao lado do Tiradentes, como um dos mais radicais participantes da Inconfidência Mineira. Né? A gente percebe pelo processo que o Padre Toledo ele se entregou de corpo e alma ao movimento. Né? O Padre Toledo ele era um homem ambicioso, dedicado a enriquecer e que vivia com um notável fausto aí em Tiradentes, né? Nessa casa que abriga o Museu Padre Toledo. E na época da sua prisão, por exemplo, em maio de 1789, ele tinha fazendas, ele tinha escravos, ele realizava transações com dinheiro, ele possuía, como eu disse, uma notável biblioteca com 105 volumes. E eu considero, por exemplo, um dos principais líderes da revolta. E há duas situações no processo que permitem a gente entender muito bem isso. Primeiro, ele foi o único dos participantes a estar presente em todas as principais, as mais destacadas reuniões conspiratórias que foram decisivas. As que ocorreram, por exemplo, em Vila Rica e mesmo durante o batizado dos filhos do Alvarenga Peixoto, aí em São José del Rei, né, Tiradentes. A segunda, porque após o início da repressão aos Inconfidentes, e aí é uma situação muito interessante, ele tentou, de uma maneira desesperada, dar início ao levante. Mesmo já as pessoas começando a serem presas, a repressão está pegando todo mundo já no sopetão, ele pediu ao irmão, por exemplo, Luiz Vaz de Toledo Pisa, que fosse procurar o tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrada, que é a maior autoridade militar da região de Vila Rica, para que ele começasse o motim. Né? E ele manda uma frase que eu gosto muito, que ele dizia assim, valia mais morrer como deixa eu lembrar aqui, valia mais morrer com a espada na mão do que como um carrapato na lama. Olha que frase bonita essa, né? E ele começou a exigir que o movimento começasse, porque ele esperava sim que o movimento fosse debelado por Vila Rica, mesmo sem a presença do Tiradentes, porque ele sabia que o Tiradentes ele era fundamental, mas que era possível o movimento começar. Ele iria oferecer pessoas para seguir, como civis que se vestiriam como militares, né? Iriam lutar a favor da causa revolucionária. Dele, por exemplo, que a gente, por causa do depoimento dele, que a gente ficou sabendo como é que era a bandeira que iria ser montada, né, caso Minas se tornasse independente. Também foi por causa do Padre Toledo que a gente ficou sabendo da estrutura administrativa e a estrutura política que iria acontecer após o início, se o movimento desse certo, claro, né? Porque ninguém falou nada. Ele passou por 7 interrogatórios, ele fez o mesmo que todo mundo. No primeiro, negou. Tiradentes negou 3, né? No quarto que ele assumiu. O Padre Toledo assumiu no segundo.
E aí a gente fala, mas ele sabia mesmo? Lógico que sabia, porque os principais detalhes do movimento, da bandeira, como eu disse, do aspecto econômico, do aspecto administrativo que iria surgir, do aspecto político, todos eles vieram pela fala do Toledo. O Toledo denunciou esses detalhes que ninguém tinha dito. E foi após a fala do Toledo que a repressão aumentou em torno dos assuntos que ele contou no segundo depoimento. Que inicialmente, qual era a ideia do Barbacena, que era o governador na época? Era prender esses principais membros, entre eles o Toledo, ele já é preso, já é levado automaticamente para o vice-rei no Rio de Janeiro. E a ideia do Barbacena era essa: prender todo mundo, prender 5 pessoas, entre eles um religioso, que é o Toledo. O aspecto econômico estava ali por causa do Alvarenga Peixoto, e o Gonzaga também, né, vai ser preso como o ideário ideológico, esse grupo de pensamento. E o ativismo com o Tiradentes. Então, eles foram presos, e a ideia do Barbacena é: vamos prender todo mundo no Rio, eles vão receber uma pena lá, vão ser expulsos do país, e ponto final, acabou tudo. O que, na verdade, com a expansão das inquirições, dos depoimentos, percebeu-se que era algo muito maior do que a gente conhece, do que naquele momento se acreditava conhecer. Então, o padre Toledo, ele é um homem dos mais importantes para o movimento, né? E ele merece, sim, ser recuperado. Ele está envolvido em muitas coisas também antes da Inconfidência. Como é que ele foi nomeado como padre para uma paróquia, por exemplo, como a de Santo Antônio, aí em Tiradentes, sendo que ele nunca tinha passado por nenhuma outra paróquia em Minas ou em nenhum outro lugar do Império Português. Ele já ascendeu ao cargo dos mais importantes dentro do Império, dentro dessa relação religiosa do Império Português. Ele já foi direto para Tiradentes, uma das regiões mais ricas do Império Português. Então, quer dizer, ele já começou na cabeça, ele não veio de baixo. Então, é muito importante estudar também essa relação, os conflitos que ele tinha na região, porque ele, por também ser muito ambicioso, ele queria enriquecer também muito rápido. Então, ele se envolve com outros religiosos em localidades menores, nesse entorno de Tiradentes, para querer cada vez mais dinheiro. Então, a gente tem conflitos armados contra ele quando ele ia naquela localidade e só aparecia nesse momento para receber o dinheiro. O dinheiro que era arrecadado nesses grupos relacionados às paróquias, à paróquia de Santo Antônio. Então, ele chegava, recebia o dinheiro, chegou uma hora, o padre local e as pessoas da região se revoltaram. Então, pegaram em armas e expulsaram o padre Toledo. Então, esse é um evento que merece também ser melhor compreendido, melhor ser estudado. E outros, né, sobre as falas dele, sobre a riqueza, o patrimônio que permanece nas mãos do irmão Bento, por exemplo, que é outro eclesiástico, o Luiz Vaz, a família que vivia sobre a sombra do padre Toledo, também é outro personagem muito interessante desta região, né? Então, é assim que a pesquisa surge. A gente vai levantando questionamentos e vamos atrás dos documentos. A gente sabe que é tudo esparso, né? Mas a gente arrisca. Esperamos que depois da pandemia os arquivos recebam a gente muito bem, né? A gente encontre os documentos ainda bem, né? Porque a gente não sabe também a situação como está passando, né? Muitos documentos leva a duas qualidades que os historiadores precisam ter, né? Disposição e paciência. Paciência. E algo que ninguém mais quer estudar também é documento manuscrito. Eu vejo isso na Unesp, por exemplo, e conversando também com outros colegas, cada vez mais se estuda o século XX e menos o 18, 19, 17. Você fala, mas por quê? Exato. Não é porque ninguém tem interesse, é porque as pessoas acham muito custodioso ir a arquivo, é muito custodioso ficar lendo documento manuscrito. Às vezes você fica o dia inteiro para conseguir identificar uma página de transcrição. E aí você analisa, por exemplo, a imprensa, por exemplo, que está tudo publicado, você consegue ler, às vezes, um jornal inteiro num dia, enquanto você lê, às vezes, um fólio, né, de um documento no mesmo dia. Então, as pessoas... É mais fácil, está tudo digitalizado. Então, não é uma crítica a quem estuda, por favor, esse tempo mais contemporâneo. Mas se tornou mais fácil até pelo acesso aos documentos.
Hoje Uhum. você não precisa mais entrar no arquivo para analisar revistas ilustradas, como É, aquelas que vêm trazendo informações do Tiradentes, como a que eu estudei, publiquei no ano passado, sobre a construção da imagem do Tiradentes, né, com o uhum, Ângelo Agostinho. uhum. Agora, uma coisa é você se embrenhar na Caixa dos Contos, analisando aquela documentação fiscal, não é? Que é muito complicada, aquelas tabelas, aqueles dados, né? E sair anotando. Se você anotar uma vírgula errada, você perde toda a tabela, toda a documentação. É. É muito difícil, mas É, é muito nós gostoso. vamos, como professores também, né, de futuros historiadores, temos que estimulá-los e mostrar como é interessante e importante o estudo desse período da nossa história, né? E exatamente, acho que esses seus comentários me permitem, então, a última pergunta para a gente ir concluindo. Eu queria que você comentasse, no seu entender, André, o que ainda precisa ser mais explorado com pesquisas mais verticalizadas em relação à Inconfidência Mineira, entre muitos outros aspectos, evidentemente. Olha, aí é complicado, né? Porque assim, nós lidamos com um universo de 23 personagens que foram presos e condenados, não é? O Tiradentes ainda falta muito ser estudado. Os dados anteriores a ele, antes da Inconfidência Mineira, isso merece ainda ser revisto. Por exemplo, nós tivemos, não tão recente, mas bem mais recente, a publicação do livro do Tiradentes, não é, pela Companhia das Letras, né? E depois de quase 100 anos, houve a publicação de uma análise crítica do Tiradentes. Mas ainda faltou analisar o Tiradentes, por exemplo, antes da Inconfidência, e alguns aspectos que são deixados ainda ao relento. Por exemplo, a participação dele no Rio de Janeiro, sobre as relações dos bens que ficaram dele, que é algo que eu também já venho estudando há um tempo, porque o Tiradentes é um homem rico, ele é um grande proprietário de terra. Mas quando ele é preso, por exemplo, os seus bens são todos levados por terceiros, por sócios, porque ele é envolvido em práticas de mineração. Então, um dos requisitos administrativos, quando os bens são apreendidos, era: você tem sócios, aqueles bens são realmente seus? Então, a justiça começava a ouvir esses outros personagens, relatos a esses nomes envolvidos na Inconfidência. E aí nós tivemos um personagem do sul, da região sul de Minas e norte do Rio de Janeiro, envolvido com a produção cafeeira do 19, ele fala: não, todos os bens pertencem ao Tiradentes dessa região limite entre Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são meus. O Tiradentes literalmente é meu funcionário. Então, esses bens que pertenciam ao Tiradentes passaram para as mãos da família Cerqueira Leite. Isso é um dado, por exemplo. Um outro dado, por exemplo, do Padre Toledo. A gente merece analisar um pouco melhor as relações econômicas dele e religiosas que levaram ele para a região de Tiradentes e também, por exemplo, as suas relações com os outros eclesiásticos do local. Do Alvarenga Peixoto, por exemplo, a gente tem que analisar ainda os desdobramentos do sequestro de bens na figura da Bárbara. Eu analisei um pouco isso, mas ainda falta muita coisa. Aí você tem a família do Aires Gomes, na região de Barbacena, né? A família dos Andradas em Minas. Até hoje, ainda a gente merece ter um estudo mais aprofundado sobre os desdobramentos daquele patrimônio, né? E mesmo sobre o envolvimento desses homens no movimento, afinal, o que eles ganhariam com isso? O próprio cônego Luiz Vieira da Silva, que é um personagem muito estudado, até hoje a gente não conhece realmente quais livros existiam na sua biblioteca. A gente tem uma noção, entre aspas, mas nós não sabemos realmente quais são os livros que lá estavam. Então, eu pensando na biblioteca. Então, esses assuntos, a participação das mulheres, né? O Padre Toledo, por exemplo, ele tem um sobrinho, o Claro José da Mota, que é o único personagem que conseguiu fugir das malhas da Inconfidência. Ele é o único que conseguiu fugir. Ele tem os mandatos de prisão, ele não foi preso. Ele conseguiu escapar. Então, aí você fala, mas por que ele escapou? Porque ele deveria ter alguma coisa envolvida.
Então, ele também é importante ser conhecido, no caso, né, desse relacionamento com o Padre Toledo. E tantos outros, né? E aí, se a gente começar a pontuar um por um, vai ser longo, mas existem assuntos que merecem ser estudados. Porque a gente sempre, quando estuda em confidência, lembra do Tiradentes. E o Tiradentes, como eu falei, tem muitos enigmas ainda a serem vasculhados. Se ele, que é o maior personagem estudado da história do Brasil, tem tantos enigmas, você imagina o restante. Uhum. Então, André, nós hoje conversamos aqui com o André Figueiredo Rodrigues, que é um historiador, um dos maiores especialistas no Brasil no estudo da Inconfidência Mineira, professor da Unesp de Assis. Gostaria muitíssimo, André, de te agradecer pela disponibilidade e pela aula que você acaba de nos dar aqui, que traz muito da riqueza das suas pesquisas sobre a Inconfidência Mineira e seus personagens. E a ousadia, né, sua sempre foi, desde sempre, quando você iniciou esses estudos, a sua ousadia em explorar aspectos do movimento que nunca foram muito valorizados ou privilegiados por uma historiografia matriz, vamos dizer assim, muito focada no engrandecimento da Inconfidência Mineira como uma epopeia de um homem só, né? Então, agradecemos muito em nome, né, do Campus Cultural UFMG Tiradentes e do Museu Casa Padre Toledo por essa entrevista, e já deixamos aqui a nossa disposição em continuar o diálogo com você, tão conhecedor desses temas que tanto nos interessam e que são muito importantes para o nosso trabalho lá em Tiradentes. Muito obrigada. Muito obrigado e estou às ordens. Ok, muito obrigada, então. Até mais a todos. Espero que estejamos juntos em outras atividades da nossa instituição, lá do museu, nesse período de pandemia, por enquanto, assim, de forma virtual. E, se tudo correr bem, em breve abriremos todas as nossas estruturas e teremos a oportunidade de fazer esses trabalhos de forma presencial. Agradeço a todos, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde.